Tudo bem, gente? Deus abençoe vocês, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, tá bom? Eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas orações, as nossas pregações, orientações, revelações e profecias. Tem gente que acha que quando a gente fala de revelação e profecia, tem gente que acha que quando a gente fala de revelação e profecia, está falando de dizer que você vai morrer, que Deus vai te matar, que as coisas vão acontecer de mal a pior. Realmente, vai acontecer. Mas a Bíblia diz lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim, ó, se o povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, dobrar seus joelhos, orar a mim, confessar seus pecados e deixar lá do céu, eu ouvirei e sararei a sua terra. Se sara é porque está doente, só se sara o que está doente, né? Então, preste atenção, irmãos, o que eu quero dizer. Quando a gente fala profecia, Paulo, uma certa vez, ele disse assim, ó, quando surgiu aquela questão de falar em línguas, né? Paulo disse assim, ó, quem fala em línguas edifica a si próprio. Ou seja, quem fala em línguas edifica a si próprio. Se tiver um intérprete, quem fala em línguas. Se não tiver intérprete, porém, ou também se você que fala em língua não interpretar, diz Paulo, ou não tiver um intérprete, então fale a profecia. A profecia que Paulo estava falando, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é uma profecia. Então, o que acontece? A profecia, irmãos, é uma alerta. É um alerta para não ter uma punição amanhã. Punição, profecia, gente, não é aquela loucura que vocês vê por aí, né? Uma profetizada da gota, né? Deus me perdoe falar da gota, gente, porque é demais. Tem mais profeta no mundo hoje do que próprio ser humano em geral, todas as pessoas reunidas, né? Então, profecia, irmãos, é para alertar uma catástrofe pior no futuro. É um alerta para não ter uma punição pior no futuro. Então, é preciso você entender isso, né? Não é aquilo, Deus vai mandar isso para o Brasil, para a terra. Vai. Por quê? Porque se os homens não se arrependerem dos pecados, vai ter punição mesmo. Agora, se o homem se arrepende, irmão, né? A Bíblia diz, aqueles que confessar seus pecados, e deixa, o Senhor o perdoará. Por exemplo, surgiu uma profecia agora com a Ivete Sangalo. Engraçado que só surgiu depois que ela desafiou Deus, desafiando o Apocalipse, né? Essas profecias só veio depois, dizendo que ela vai adoecer e vai morrer, né? Ela vai passar uma aflição muito grande, vai adoecer, vai morrer. Morrer, todo mundo sabe que ela vai, porque todo mundo vai morrer. Mas ninguém sabe de que e nem quando. De repente, a pessoa que profetizou isso para ela, de repente, é ela que de repente vai morrer mais primeiro do que Ivete Sangalo. Eu não estou aqui defendendo Ivete Sangalo, não, irmão. Ela foi uma blasfêmia, ela blasfemou contra Deus. Até porque, irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é quando Deus faz um milagre e a pessoa diz, não, foi o diabo que fez, não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade, todo mundo que é incrédulo, ela não se arrepende dos seus pecados. E se não tiver um arrependimento, não existe perdão. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão, é a incredulidade. Por que a incredulidade? É o único pecado que não tem perdão. É a incredulidade. Por que a incredulidade não tem perdão? Porque a incredulidade, ela só tem perdão quando a pessoa se arrepende. Quando a pessoa só se arrepende quando ela deixa de ser incrédula. Essa é a verdade. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é a incredulidade. Todo mundo que é incrédulo não pede perdão dos seus pecados, porque são incrédulos, né?
Quando a pessoa se arrepende, ela deixa de ser incrédula, porém, ela tem o perdão. Por isso que diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas não é porque não tem, é porque a pessoa não se arrepende, porque ela é incrédula. E o perdão só tem quando a pessoa se arrepende. Por exemplo, surgiu essa profecia contra Ivete Sangalo. Todo mundo sabe que todo mundo vai morrer. Mas não é assim, irmão. Deus matar. Deus, ele deixa a pessoa ir lá no fundo do abismo, como aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele queria ser Deus, não aceitava dar glória a Deus, a glória era para ele. O que Deus permitia acontecer com ele? Criou rosto, corpo, pelo de bicho, pelo de animal e foi pastar junto com os bichos no mato, para ele reconhecer que só Deus é o Senhor. Deus não mata a pessoa assim, irmão. Deus ele deixa ela ir lá no fundo do poço para ela reconhecer que ela não é nada. E outra coisa, irmãos, essa profecia contra Ivete Sangalo só veio depois que ela desafiou o Apocalipse. Que se o Apocalipse viesse, ela não ia deixar acontecer. O que Deus pode fazer com ela? Deixar ela lá no fundo do poço para ela reconhecer que Deus é o Senhor. Herodes, a Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Tome cuidado, porque a glória é de Deus. Ninguém pode tomar. Então, a profecia, irmão, é para alertar uma punição severa, catastrófica, que às vezes não tem mais volta. Algumas pessoas dizem assim: Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, Deus odeia o pecado e detesta o pecador. Porque senão, os pecadores não iam muitos para o inferno, como diz a Bíblia. Que pecador é esse? Não é o pecador que você é um pecador, eu sou um pecador. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado. Então Deus também detesta o pecador. Como é que Deus ama o pecador? O pecador praticante, gente. E muitos vão para o inferno. Por exemplo, você ama seu filho. Você ama seu filho, não ama? Você ama seu filho. Sua filha. Você tem coragem de lançar uma maldição no seu filho ou na sua filha? Você tem coragem de pegar seu filho ou sua filha e derrubar, empurrar ele de cima de um prédio de 10 andares, 18 andares, 20 andares? Não tem. Porque você ama. Porque você ama. E porque Deus vai permitir muitas pessoas ir para o inferno? Como é que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Não, irmão. O pecador que Deus ama é aqueles que reconhecem os seus pecados e se dobram diante de Deus e se arrependem das suas práticas pecaminosas. Agora, se você dizer que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso não é bíblico, até porque a Bíblia diz que o ímpio praticante vai ser lançado no inferno se não tiver um arrependimento. Então, Deus odeia o pecado e detesta também o pecador. Deus não quer que a Ivete Sangalo vá para o inferno, gente. É mais fácil Deus permitir que ela realmente adoeça e lá no leito de dor ela se arrependa. Mas ela adoecer e ir para o inferno, irmão, se arrepender, só se for no último caso. Então, aprenda o que é profecia. Profecia é para não acontecer coisas piores no passado, ou melhor, no futuro, né? Para que não venha acontecer coisas pior no futuro. Então, Deus prefere deixar a pessoa ir lá em certos lugares para ela se arrepender. Essa é a verdade. Deus não quer matar ninguém. Deus quer construir e não destruir. Deus quer salvar e não condenar. Mas se não tiver um arrependimento, realmente vai sofrer as consequências da blasfêmia que ela fala sempre contra Deus. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus.